Você está pensando em montar um computador e não tem ideia por onde começar? E se eu te falar que hoje montar um computador é tão fácil quanto brincar de Lego e você só precisa de 5 componentes para botar a sua máquina para rodar? Você quer saber mais? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Eu vou começar uma analogia com o seu corpo. Para você funcionar, você precisa de alguns sistemas ali desempenhando certas funções. Você precisa respirar, você precisa raciocinar, digerir comida. No computador é a mesma coisa. Ele precisa de certos componentes para desempenhar certas funções básicas. Vamos começar pelo armazenamento. Todo computador precisa de algum lugar para você instalar o Windows, o Photoshop e para você guardar suas fotos, vídeos, planilhas. Existem vários tipos de armazenamento, cada um com a sua vantagem e desvantagem. Mas o ponto importante aqui que tem a ver com a sua função básica, é capacidade. Quanto maior, mais arquivos você vai conseguir guardar. A capacidade de armazenamento é um fator limitante. Se o disco estiver cheio, você só consegue salvar um novo arquivo se liberar espaço apagando o outro. Um segundo componente necessário é a memória RAM. Apesar do nome, ela não tem função de armazenamento, pelo menos se a gente está falando de longo prazo. Ela carrega e segura informações somente enquanto o computador está ligado. Se você está navegando na internet, escutando uma música, enquanto faz um trabalho da faculdade, tudo isso está carregado na memória RAM. Alguns programas eles exigem uma quantidade mínima de memória RAM, caso contrário eles não vão rodar. Mas na maioria dos casos, no seu dia a dia, quando a memória é insuficiente, você começa a ver o seu computador ficar bem lento, porque ele vai começar a salvar coisas no disco para liberar um pouco de espaço na memória. A vantagem da memória RAM é que ela é super rápida. Isso é muito importante porque a sua função é trocar informações com o processador. E falando nele, o processador tem um papel muito importante no seu computador. Uma grande parte do desempenho dela vai depender desse componente. Todo programa, como o seu jogo, o pacote Office, o seu navegador, nada mais são do que um conjunto de instruções. E é papel do processador executar essas instruções. Em teoria, você pode usar um processador de 10 anos atrás para rodar programas atuais, mas eu não recomendo. O lag vai te enlouquecer e a sua produtividade na escola e no trabalho vai ficar super comprometida. A fonte, seu computador vai precisar de energia elétrica. O seu papel é relativamente simples. Ele transforma a corrente alternada da sua rede elétrica em corrente contínua na voltagem correta para os componentes do seu computador. Mas não se engane, esse componente é um dos mais importantes da sua máquina. Uma fonte ruim pode diminuir a vida útil ou fritar completamente os seus componentes. Isso sem contar o perigo de incêndio por conta de um curto-circuito. E por fim, para conectar tudo isso, a gente vai precisar de alguns cabos e ligar tudo isso na placa-mãe. A placa-mãe agrega várias funções e ela é de longe o componente que eu mais gasto tempo pesquisando quando eu quero montar um computador. Ela desempenha um papel central na sua máquina, é através dela que todos os componentes vão se conversar. Agora, por que eu comentei que montar um computador é tão fácil quanto brincar de Lego? Porque hoje é quase impossível você plugar um cabo ou componente no lugar errado. Cada componente tem um ou mais dispositivos para garantir ou pelo menos minimizar o risco de erro por parte do consumidor.
Bom, pessoal, esse foi o básico para você que está pensando em montar o seu primeiro computador. Em outros vídeos eu vou entrar em mais detalhes e vou te dar o passo a passo de como escolher os componentes certos para a máquina ideal para você. Você curtiu? Então deixa um like e se inscreve no Tectoy. Todo episódio com a missão de transformar curiosos em entusiastas.